Bom dia, pessoal. É legal ver vocês aqui e me faz lembrar um pouco da faculdade. Eu não fazia a menor ideia o que eu ia fazer da vida para chegar onde eu cheguei. E, em resumo, eu não vou ficar falando muito da minha história, não, mas o que eu tratava como hobby, né, investir, operar opções, era algo lateral, não era meu foco principal. Eu sou formado em Direito. E já operava opções na época da faculdade, mas como eu disse, era algo, não tinha pretensão nenhuma e consegui construir algumas coisas bem bacanas. Vou compartilhar com vocês e algumas ideias de como isso pode agregar para vocês na vida profissional. Onde quando você entra numa corretora, onde teoricamente as pessoas sabem o que elas estão fazendo, você vai encontrar uma meia dúzia que sabe alguma coisa de opções, a grande maioria não sabe, tá? Esse conhecimento ele é bastante específico. E o meu papel foi de popularizar isso de uma forma simples. E o que eu quero falar para vocês hoje é mostrar um pouco o que são opções, como você usa na sua vida pessoal e como que isso faz diferença para você trabalhar no mercado financeiro. A gente vai falar o que são opções, por que importa, algumas operações básicas. Vou tentar trazer esse conhecimento que é visto, sempre foi visto de maneira tão difícil, de uma forma fácil, que vocês já consigam sair daqui entendendo como funciona isso e como isso é um diferencial profissional muito grande, né? Como eu disse, eu nunca tive formação em finanças ou alguma coisa nesse sentido, só que o meu conhecimento nisso foi relevante ao ponto do mercado me buscar. Então, as pessoas me puxaram, eu não vim para o mercado financeiro porque eu quis. Eu era investidor, pessoa física, eu era uma pessoa igual a vocês, um estudante, e depois fui trabalhar. Eu comecei trabalhando num banco de varejo, então assim, eu não tinha mesmo, não tem nada, o banco de varejo não tem nada a ver com o mercado financeiro aqui, tá? Só que por eu entender disso, a Faria Lima veio atrás de mim, e então, para você ver como que é um diferencial que as pessoas dão valor num profissional desses. A minha trajetória, né, o que eu construí com opções, então, falei como que eu não fazia ideia o que eu ia construir. E basicamente o mercado me puxou, eu fiz alguns vídeos na internet, as pessoas vinham atrás de mim, as pessoas me tratavam como uma autoridade muito grande, simplesmente porque eu ensinava sobre opções de um jeito fácil. E nesse tempo todo eu consegui construir bastante coisa. Eu tenho uma assessoria que chama OTM Invest, que os meninos trabalham lá. A gente tem 1,3 bi de patrimônio assessorado, né? A gente tem 3 anos e a gente já tem mais de 1 bi de custódia, né? A gente conseguiu um número... Isso é um número relevante, caso vocês não saibam, pelo tempo que a gente tem. E a gente construiu isso com foco total em opções. Eu tenho um curso também que chama Renda com Opções. Eu tenho mais de 15 mil alunos formados nesse curso. O curso tem 5 anos. Além disso, agora a gente tem alguns projetos mais novos, que é uma plataforma de investimento, que chama OTM Dash. A gente acompanha as operações e tem várias ferramentas para ficar mais fácil, né? Como opções é algo sempre considerado muito complexo e avançado, o fato da gente simplificar, seja para você aprender, seja para você colocar na prática, isso tem valor. No mercado financeiro, toda área que você for trabalhar, existem muitas deficiências, tá? Então, sempre que você identificar isso, nasce uma oportunidade para você criar algo e se você fizer bem feito, isso te traz um retorno muito legal. A gente também tem uma casa de análise. Esse também é um projeto mais novo nosso, que é uma casa de análise quant, né? Então, a gente tem algoritmos inteligentes que buscam operações e a gente tem uma alta taxa de sucesso. As operações têm um alto grau de acerto. Agora vamos entender um pouco o que são opções. Caso tem alguém aqui que já sabe alguma coisa, sabe o que é opção? Eu já fiz alguma operação? Legal. Além do pessoal que trabalha comigo, tem a moça ali atrás. Então, assim, de fato, é normal isso. Poucas pessoas sabem o que são as opções e menos pessoas, de fato, colocam em prática. A gente tem, na média, umas 50 mil pessoas no Brasil operando opções todos os meses. Lá fora é outro cenário, lá nos Estados Unidos são milhões de pessoas, mas aqui a média é essa. Mensal são 50 mil pessoas, mais ou menos, que operam. E dessas 50 mil pessoas, a gente tem uma boa parte no nosso escritório. Então vamos lá, para que servem as opções? Isso aqui é para a gente, caso você esteja completamente perdido, se são ferramentas que a gente vai usar na Bolsa de Valores. A realidade é que hoje em dia o mercado de opções é muito forte. Quanto mais a fundo você for para o mercado, você vai encontrar opções em todo lugar.
E existem opções, tanto de commodities, né? No agro existem opções opções de juro, opção de dólar, opção de ação, existe opção de absolutamente tudo, tá? O pessoal usa opções para muitas coisas. Mas vamos lá, isso aqui então é uma ferramenta dentro da Bolsa de Valores, Bovespa, B3, vocês imagino que vocês saibam o que é isso. E o que a gente vai fazer? Dentro da bolsa, o normal é você negociar ações, que são pedaços de empresas. Já o mercado de opções vai te dar poder em cima dessas ações, para você fazer uma série de coisas. A mais comum, que as pessoas costumam conhecer, é a proteção, um hedge. O que é essa proteção? Da mesma forma que você tem um carro e que se alguma coisa acontecer com esse carro, você pagou um seguro e o seguro vai lá e te reembolsa. A opção vai fazer a mesma coisa com uma ação. Você compra uma put e caso o mercado despenque, essa put ela vai te servir como proteção. Ela te reembolsa o valor que você teria perdido na ação. Então imagine uma pessoa, ou você como investidor, ou você como trabalhador no mercado financeiro, você é um cliente lá com R$1 milhão em ação do Banco do Brasil. E você orientou o cliente a se proteger, porque vai sair um resultado, né? A cada trimestre, a cada 3 meses sai um resultado. E você falou, poxa, eu acho que pode vir alguma notícia ruim, não sei, pela conjuntura, vamos comprar uma proteção. Você compra e de fato foi o que aconteceu, a gente viu esse cenário no nosso escritório, a gente orientou os clientes a se protegerem e o Banco do Brasil despencou por causa do resultado. O resultado veio muito ruim e a gente conseguiu salvar muito dinheiro dos nossos clientes. Então isso é uma função que as opções têm. Uma outra função que é muito comum, inclusive é o nome do meu curso, é a função de renda. Então você tem um portfólio na Bolsa de Valores, você tem Banco do Brasil, Petrobras, Ambev. Ambev, por exemplo, é um bom exemplo. Ambev é um bom exemplo, porque ela está parada faz uns 10 anos, ela não sai do lugar. É a mesma cotação. Imagina uma pessoa que tem várias ações da Ambev. Ela não vai ganhar dinheiro, ela vai ficar lá com aquela ação parada, ela não rende, ela não sobe, ela paga alguns dividendos, mas nada de muito relevante. O que dá para fazer? Dá para a gente pegar essas ações e fazer uma operação com opções. Pode ser toda semana, pode ser todo mês, pode ser a cada 2 meses. E depois, e nesse período, de tempos em tempos, você vai receber um dinheiro na conta. Em contrapartida, você vai aceitar correr um risco de vender suas ações caso as ações subam muito. Então, isso é uma operação que a gente faz. A gente vai fazendo isso todos os meses. Na grande maioria dos meses, a gente fica com esse dinheiro basicamente de graça. E caso a ação suba muito, a gente vende a ação por um preço X que a gente combinou. Então, isso é uma coisa que dá para fazer na bolsa, que poucas pessoas sabem. E é simples depois que você passa desse ponto inicial e é bem vantajoso. Vamos passar aqui pelos outros pontos de um pouco mais rápido. A gente tem a alavancagem controlada. O que é a alavancagem controlada? Com opções, se uma ação sobe 50%, dependendo da opção, você pode ganhar 10.000%. Então, assim, existe isso. Isso talvez seja o que mais atrai as pessoas nas opções, é essa possibilidade de ganho rápido. A gente tem opções que no Brasil já multiplicaram 500 vezes. Então imagina a pessoa que colocou R$1.000, depois dessa multiplicação, ela passou a ter R$500.000. Então isso é algo muito forte, que é muito difícil de você ver em qualquer outro mercado. Em opções é normal, tá? É improvável, não é fácil de acontecer todos os dias, tá? No mercado sempre existe uma balança de risco-retorno. A grande maioria das vezes que o retorno é muito grande, isso é difícil de acontecer, ou você está arriscando um grande dinheiro. Nas opções a gente tem um ponto positivo. Esse tipo de operação, você pode escolher o quanto você vai arriscar. Você pode arriscar somente R$1.000. E caso aconteça algo extraordinário, você multiplica esse dinheiro de maneira extraordinária. Além da aqui então, em alavancagem, é onde as pessoas mais enxergam as opções como cassino, porque você vê alguns casos extraordinários desses, enquanto outros casos as pessoas ficam emocionadas e colocam muito dinheiro, e como são operações com pouca probabilidade de funcionar, a pessoa, se ela colocar todo o dinheiro dela nisso, ela pode perder todo o dinheiro. Também tem hedge tático, né? Proteção para eventos, resultados, safra, isso é muito comum. A gente pegar eventos e tentar usar
operar eventos, né? Então isso é uma coisa que a gente pode fazer. E a gente tem também a arbitragem. Dentro de opções existem muito mais distorções do que no mercado de ação normal. Mercado de ação, a maioria das ações já está bem precificada, tem analistas acompanhando, tem muitos investidores. Opções, para cada ação vai ter uma lista enorme de opções para cada ação. Então a chance de passar uma distorção, um preço errado, um preço vantajoso é muito grande. A chance de a gente encontrar operações que a chance de você ter sucesso é 99% existe. Já em ações é um pouco mais difícil essa situação de dinheiro em cima da mesa. Mas em opções a gente vê isso. Então, basicamente, o que é isso? É uma série de ferramentas. Esses poderes são ferramentas para a gente agregar em qualquer portfólio. Isso significa o seguinte, que pode te ajudar a ganhar mais dinheiro como pessoa física, como investidor, como você também pode usar isso no mercado financeiro, seja para atender seu cliente, seja para gerir um fundo. Eu não sei o que vocês pensam de profissão aqui, mas o mercado financeiro, você sabendo disso e tendo essas ferramentas nas mãos, você é uma pessoa muito mais qualificada que o colega do lado que não sabe disso. Vamos lá. Opções 101. O que são opções? Vamos lá. Opções é um nome genérico. Basicamente não existe opções. Existe call e put. Opção é um nome genérico para call e put. Vamos usar esses termos. Se você for fazer qualquer certificação do mercado financeiro, você vai ter opções. Só que eles não vão chamar de call e put. Eles vão chamar de opção de compra e opção de venda. E isso gera uma confusão enorme em quem está aprendendo. Então, vamos nos ater a call e put, tá? Porque dá para vender uma opção de compra. Aí você vai lendo um texto. Então, fulano que vendeu uma opção de compra e logo em seguida comprou uma opção de venda. De você ler isso, você já desiste. Então, a gente vai usar call e put, tá? Então, call. Qual que é o efeito de você comprar uma call, né? Então tem a boleta lá, você vai negociar, você vai investir, tem uma boleta. O que é a boleta? Onde você coloca o código da ação, Petro 4, que é a ação da Petrobras. Lá onde você coloca esse código, você pode colocar o código de uma opção, que seria, por exemplo, Petro B45. No mesmo lugar onde você compra e vende ações, você pode comprar e vender opções. E qual é o efeito de comprar uma call? A call ela ganha dinheiro, ela valoriza com a alta do mercado. Então, ela vai acompanhar uma ação. Se a ação subir, ela vai valorizar. Se a ação cair, ela vai desvalorizar. A diferença maior é que ela é mais dramática. A ação vai subir 10%, ela vai subir 100%. A ação vai cair 5%, ela vai zerar, ela vai valer nada. Então, assim, aqui a gente vê esse efeito de alavancagem, de multiplicação. Então, call e puts, basicamente a gente poderia chamar de ferramentas que funcionam ligadas ao movimento da ação, porém de forma mais dramática. Então aqui é legal a gente ver nesse gráfico o seguinte: como que funciona a compra de uma call? Esse gráfico define muito bem, sem eu ter que explicar muitas coisas. Basicamente, tem uma ideia melhor. Vamos falar do seguinte: dólar. Vocês sabem, todo mundo viaja, tem um dólar, sobe, desce. Por exemplo, hoje está 5,30 alguma coisa. E vamos supor que caiu para R$5. E você pensa, poxa, eu quero viajar, eu acho que R$5 é um preço barato. Mas eu não tenho a grana toda, eu não sei se eu vou... eu não quero arriscar, colocar todo o meu dinheiro comprando o dólar a R$5. Pode ser que continue caindo. Você pode pagar para alguém. Isso existe, tá? Você pode pagar para alguém para ela segurar o preço para você. Então, poxa, tá R$5. Se eu te pagar 20 centavos para cada dólar, e aí daqui a um ano, na hora que eu quiser, você me vende a R$5. O que você acha? O cara, pô, legal, você me pagar 20 centavos agora, de graça, e o ano que vem eu só te entrego meus dólares? Isso é uma compra de call. A gente paga para alguém segurar o preço para você. Então aqui está um gráfico que mostra exatamente isso. Isso aqui, se não me engano, é Petrobras. É o gráfico, sobe, desce, nos últimos meses. A compra de uma call tem esse perfil. Você compra e você combina um preço. A gente está combinando um preço aqui de 32 e a ação está R$31. Então, no futuro, a ação pode estar R$50, que eu vou comprar ela por 32.
Mas por que eu vou poder comprar 32? Porque eu fechei um negócio, eu comprei uma call com alguém. Fui lá, bati no home broker, comprei essa call. Essa call me deu o direito de comprar a Petrobras a 32, independente do valor que tiver no futuro. E por que chama opção? Porque se o preço estiver ruim, eu não sou obrigado a comprar. Se tiver R$20 Petrobras, eu compro no mercado, eu não compro via essa call, eu não fecho com a pessoa. Então aqui, como funciona? Se eu compro uma call, basicamente eu combino de comprar uma ação num certo preço, só que ela teve um custo. Então, para eu lucrar de fato, tem que passar desse preço e tem que pagar o custo que eu paguei. Por isso que a linha do lucro é acima desse valor que a gente chama de strike. O strike é o valor que eu combino com a pessoa de comprar a ação. Tá, pareceu muita coisa, né? Mas basicamente é o seguinte, você compra uma call, você passa, a partir de um certo ponto, ganhar o valor da ação, só que você pagou uma fração do preço. Então, se você compra uma ação e gasta R$30, essa call, deixa eu ver se tem um valor dela aqui, sem opções dá 45, então isso aqui foram 45 centavos essa opção. Acho que é isso mesmo. Então assim, basicamente, a partir desse valor, a sua opção vai valorizar igual uma ação, só que em vez de pagar R$30, você pagou 45 centavos. Então a cada 45 centavos você dobra seu dinheiro. Então vamos supor que chegou em R$40. Então, a partir desse ponto, a cada 45 centavos você está dobrando seu dinheiro, dobrando seu dinheiro. Isso é um dos efeitos da multiplicação. Então, aqui tem um exemplo. Esse é um sistema nosso que você escolhe o alvo. Poxa, eu acho que Petrobras chega em 35. Ele calculou que se chegar em 35, você ganha 450%. E o quanto que é para ação chegar em 35? Sei lá, eu não vou fazer de cabeça essa conta, mas não é muita coisa. Subir 8%. Então a ação sobe 8% e seu dinheiro multiplica por 5. Então isso é uma das funções das opções. Por outro lado, aqui eu escrevi aqui, 11% de alta, 450% de lucro na opção. Esse é um dos efeitos. Isso aqui é fantástico. E se você viu alguma história de alguém que ficou rico muito rápido na bolsa, é porque ele comprou isso. Não existe outra forma de você ficar rico rápido na bolsa sem ser isso. É claro que é improvável. Não é fácil você chegar e multiplicar seu dinheiro por 10.000%. Mas quando acontece foi por causa disso, tá? Alguém comprou uma call numa quantidade relevante e a ação explodiu, tá? Esses são os casos. Nos Estados Unidos é mais fácil, a gente tem mais gente operando opções. Se você quiser dar uma olhada no Reddit, chama Wall Street Bets. Lá tem o pessoal que perde dinheiro e lá tem o pessoal que ganha. E se você vê os maiores ganhos, pessoas ficaram multimilionárias em um ano, foram pessoas que compraram calls, tá? Então, isso é interessante de vocês entenderem e aprenderem, tá? Então, basicamente, a dinâmica é essa. Você compra uma call, a pessoa trava o preço para você ter lucro, tem que passar desse preço que foi travado, além do que você pagou. Então, você vai ver que tem o strike, que é o preço que você travou, acima tem o lucro, que é onde você começa a ganhar dinheiro. Mas, é claro, existe risco. Risco máximo é o valor que você colocou. Então, nesse caso ali, o exemplo era R$45, a pessoa colocou. Então, o quanto ela pode perder é R$45. Essa operação é limitada ao quanto você se expõe. Poxa, eu coloquei R$500. O máximo que você vai perder são R$500. E tem um prazo. Se não chega no prazo, você perde tudo, tá? Se não chega nesse alvo, esse dinheiro vai embora, tá? Então, é uma coisa dramática, como eu falei no início. O valor que você coloca pode ir a zero, só que também pode multiplicar por muitas vezes. Aqui está o código da opção, você vai ver que era de fato uma opção da Petrobras. Não vou detalhar o código exatamente, mas basicamente o começo é a ação, o J é o mês e 346 é um número aleatório. Porque, de fato, na bolsa, aqui na B3, escolheram um número que não necessariamente faz sentido, tá? Às vezes faz, às vezes não faz. Escolha. Strike é o alvo, que você está travando o preço, né? A outra pessoa travou para você. O custo é o preço da opção, é 45 centavos, mas você pode negociar de 100 em 100. Opções. O mais difícil é essa parte conceitual do início. Depois fica muito fácil. Depois basicamente você combina essas opções e monta várias coisas. Mas essa parte que eu estou tentando passar para vocês de forma rápida é o maior obstáculo para todo mundo, tá? Então assim, a gente vai ver pessoas dentro de corretora querendo aprender opções.
eles não passam e se ela não aprendeu é porque ela não passou dessa parte. Depois que você entende isso, o resto é muito fácil, tá? O resto é simples de você trabalhar. Put é a call só que inverso. Ela vai valorizar com a queda da ação. Então, se a ação, isso aqui é o que a gente usa como seguro. Se a ação derreter, ela vai valorizar. A gente fala que é engordar, né? A ação cai, a opção engorda. No caso aqui, a put. Então aqui do lado esquerdo a gente tem um gráfico, esse gráfico não é só de ilustração, é realmente uma compra de put. Então você vê, Petrobras tem 31, se eu compro essa put que me trava no 29,40, então abaixo de 29,40 a put vai engordar no mesmo número absoluto que uma ação, então a cada R$1 abaixo disso, a opção ela vai valorizar R$1. E como o custo dessa operação foi alguns centavos, então para você ter lucro, tem que cair abaixo do alvo e compensar o custo. Então, a partir daqui, você vai passar a ter lucro, né? Então, aqui está um exemplo, essa operação é uma operação real, a ação está 31. Se cair para 28 em 30 dias, você lucraria 1.173% na queda dessa ação. Então, como eu falei, é um tipo de operação bem dramático, mas interessante quando dá certo. Deixa eu ver se tem algum outro detalhe diferente. Uma coisa interessante de vocês notarem é o vencimento. As opções é que nem um seguro. Você fecha um seguro de um carro por 1 ano. Às vezes você pode fazer por 2 anos. Você escolhe o prazo. Dependendo do prazo, quanto maior o prazo, maior o preço. Então, opções vai ter essa dinâmica muito parecida com o seguro. Então, a gente tem um prazo específico. Essa aqui é de 30 dias, então era de curto prazo. E se no curto prazo a ação despenca, aqui, se cair 6,5%, você já começa a ter lucro. Se chega lá nos 28%, você conseguiria ter um lucro de 1.000%, 1.100 aí, que vai dar, multiplicar o dinheiro por 12. Um vocabulário essencial. Então vamos lá, vocês viram que tem esse negócio chamado opção, que se você compra e a ação movimenta, você pode ganhar muito dinheiro. E ao mesmo tempo é um pouco dramático, o dinheiro que você colocou, se dá errado, você perde tudo. E agora você precisa entender algumas palavras que a gente usa. Prêmio é o mesmo termo de seguro, tá? Quando você for fazer o seguro de alguma coisa, o preço que você paga é chamado de prêmio. E pra gente que tá pagando é esquisito, né? Pô, por que eu vou pagar o prêmio se isso aqui é ruim, né? Eu tô pagando. Mas esse é o termo que se usa. Prêmio é o valor que você paga pela opção ou o valor que você recebe caso você seja o vendedor. Você pode vender a opção. Opção não é um objeto, é como se fosse um contrato. Então você hoje pode não ter nada, você consegue vender uma opção. Você não precisa ter uma opção para vender ela. Igual uma ação. Quando você vende uma ação, ou você tem ela, ou você vai pegar de alguém, alugar e vai vender essa ação alugada. Isso é o short. A gente está operando para baixo uma ação. Opção, você não precisa fazer isso. Você não precisa de um objeto. Então vamos supor que eu tenho lá umas garantias, tenho uma renda fixa. Eu posso simplesmente, do nada, vender uma opção. Eu emito, é como se fosse um cheque. É basicamente isso, você emite um cheque ali. Então, a opção é interessantíssima. Você pode vender a opção sem ter nada. Você só precisa ter a garantia. Você está se comprometendo a algo quando você vende uma opção. Mas vamos voltar aqui. Então, prêmio é o valor que você paga pela opção ou recebe, caso você seja o vendedor. Strike é o valor que você está combinando, é o valor da ação que você combinou, que você travou. Então, se a ação for igual o dólar está R$5, você acha que é um preço bom, você vai travar para 1 ano, para daqui a 1 ano você comprar o dólar a R$5. Esses R$5 que você combinou com a outra parte, a gente chama isso de strike. Então, se tiver esse strike, ele vai servir como um alvo para a opção, porque a opção, se a ação passou do strike, passou desse alvo, a opção tem valor, porque ela vai servir para alguma coisa. Agora, se tiver abaixo, por exemplo, travei o dólar R$5, se o ano que vem tiver 4, eu vou comprar o dólar no mercado e não através da opção, porque a opção me dava direito só a 5. Então, se a ação não chega nesse alvo, a opção ela morre, tá? Ela morre sem valor. E aqui alguns termos de se passou ou não esse alvo, a gente chama as opções que passaram desse alvo e tá interessante, de dentro do dinheiro, ou ITM, in the money. Se estiver perto, a gente chama de at the money, que seria no dinheiro. E se estiver fora, né, se não tiver passado ainda desse alvo,
Ou seja, se hoje fosse o último dia dela, ela morreria sem valor. A gente chama de fora do dinheiro, OTM. Então, quais são as diferenças de uma opção com uma ação, né? Primeira coisa é que a opção ela não tem uma vida sozinha, ela sempre está ligada a algum ativo. No caso da Bolsa de Valores, ela está ligada à ação. A primeira diferença maior, assim, é o prazo. A opção, ela morre, ela acaba, ela tem uma vida. Então, ela tem um começo, meio e um fim. Chegando no fim, ou ela morre sem valor, ou ela serve para fazer uma compra ou a venda da própria ação. Então, toda opção tem um prazo e isso gera uma série de comportamentos diferentes nela. Conforme o prazo, você vai ver características diferentes da opção. A opção tem esse strike, né, que é esse alvo que a gente combina, que eu acabei de falar. É o alvo da ação, que vai definir se a opção tem valor ou não. A gente tem também o prêmio, que é o valor que você paga pela opção, e tem esse nome próprio. E a gente tem uma série de probabilidades que interferem. A probabilidade da opção dar certo ou não, ela muda conforme o mercado. E a gente tem vários pontos que influenciam isso. Vocês viram que existe essa opção, você pode comprar e vender, tem a call e put, se você acertar a mão você ganha muito dinheiro, você pode vender também sem ter nada. O que às vezes gera uma certa ganância nas pessoas quando elas percebem que elas podem vender opções, tipo, ela tem só uma renda fixa lá que está ganhando dinheiro, 15% ao ano. Aí ela percebe que ela pode ficar vendendo opção e adicionar 1, 2, 3, 4, 5% de retorno. E aí ela percebe que a bolsa deixa ele vender muito mais opções do que ele tem de patrimônio mesmo. Isso gera alguns problemas lá no escritório, né? A gente tem que ficar falando pro pessoal, cara, vamos com calma. A pessoa, ela começa a ver, pô, eu posso ganhar 10% ao mês. Aí isso significa o seguinte, que eu quero dizer, a pessoa ela começa a vender muito mais opções do que ela deveria, que o patrimônio dela não aguenta, a bolsa deixa você fazer isso. Mas vamos lá, tem algumas características que influenciam o preço da opção. O primeiro que a gente tem aqui é o tempo. Então, como a opção ela tem um prazo, ela morre, é igual uma pessoa. Cada pessoa, numa idade diferente, tem características diferentes. A opção é a mesma coisa. Quando ela está para morrer, como o mercado... Se uma opção ela chega perto ali do vencimento e ela está em cima do alvo, então você não sabe se ela vai terminar sem valor ou se ela vai ter alguma utilidade lá no final. Quando acontece isso, a opção fica mega explosiva. Do nada ela valoriza demais, ao mesmo tempo ela desvaloriza muito. Então a gente tem esse fator que é o tempo. Quando está no final do tempo, a opção ela costuma ter essa característica. Quando o tempo é muito longo, se a opção tem um vencimento muito longo, ela tem 1 ano, 2 anos, você vê que vai ser muito mais calma essa opção ela vai mexer menos, ela não vai ser tão acelerada. Então o tempo ele interfere bastante nas opções. E de modo geral, a tendência da opção ela é ir perdendo valor conforme o tempo passa. Se ela ainda não passou do alvo, se ela não está ali de fato gerando uma vantagem muito grande, o valor dela vai ser muito volátil, muito baseado em expectativa. O que isso acontece? O que gera nisso? Que conforme o tempo passa, a expectativa vai reduzindo e essa opção vai perdendo valor. Então você pagou R$1 e agora essa opção está valendo 20 centavos porque passou 6 meses, por exemplo. É o que acontece, tá? Volatilidade. Então, o mercado, conforme ele se estressa, a volatilidade histórica é a oscilação do mercado. Então, se você tem uma ação que está parada, não sai do lugar, as opções vão ser baratinhas, as opções vão ser baratas para você comprar, para vender praticamente não compensa. Se o mercado começa a se estressar, ou se você pega um ativo que oscila bastante, que é muito volátil, tem uma volatilidade histórica alta, você vai ver que as opções são mais caras. Então, a oscilação, o estresse do mercado gera uma medida que a gente chama de volatilidade implícita, que é uma régua para a gente medir o quanto essa opção está cara por causa desse estresse. Então, quando o mercado, às vezes, a ação pode nem se mexer, mas saiu notícia, saiu alguma coisa extraordinária, ficaram sabendo que ia ter uma bomba não sei aonde, não sei, mudança política. Isso já é o suficiente para as opções ficarem mega estressadas e do nada valorizarem muito. Então acontece isso. A pura expectativa de coisas acontecerem mexe no preço da opção. A ação pode mexer ou pode não, tá? Não é regra a ação mexer por causa da expectativa. A opção é regra. Acontece alguma coisa que estressa, é muito interessante. Chega num ponto onde os preços ficarem inviáveis. Ou de ficar muito barato por monotonia ou ficar muito caro
por causa do estresse. Você pega uma crise de 2020, as opções que não faziam sentido algum, explodiram, valiam fortunas, assim. Então, algumas pessoas ficaram muito ricas na crise de 2020 compradas em opções, porque o comprador que se beneficia disso. Os juros, quando a gente mexe opções mais longas, a partir de 1 ano, 8 meses, 1 ano, a gente aqui na B3 nós temos opções até 25 meses. A gente, por exemplo, pode, em vez de comprar uma ação, comprar uma opção longa, que ela é mais tranquila, o risco é menor, mas ao mesmo tempo ela consegue ter uma multiplicação maior. Nossos juros a 15% causam uma distorção enorme. Então, em opções longas, a gente tem os juros interferindo, né? E a causa disso é o custo de carregar a posição. Uma posição que você ganha por ter os juros altos, ela vai fazer as opções ficarem mais baratas, porque meio que o mercado está descontando o que você está ganhando na renda fixa. Agora, a posição que você paga, ela vai ficar mais cara, porque esse dinheiro está travado na opção. É um dinheiro que poderia estar rendendo e não está. Então, você vai ver que algumas opções encarecem bastante com o tempo e outras ficam baratas. E o delta, né, que é o movimento da própria ação. O movimento da própria ação, conforme a ação se move, a gente vai ver a opção valorizando ou desvalorizando, tá? O delta aqui é talvez o líder aqui de todos os fatores. É o mais simples e o que mais mexe no preço da opção. Agora algumas operações, né? Agora vocês viram que se você compra put, ela valoriza com o mercado caindo, é uma operação comum no mercado, você fazer proteção com puts. Então aqui, qual que é a ideia? Se você tem essa ação, você está com medo de cair, você acompanha, ou então tem um release de resultados, a gente pode pegar e comprar uma proteção. Caso a ação ou ativo caia, você vai ter protegido a sua ação. Se você não tem ação, você pode só comprar put para ganhar na queda também. Então, se você tem uma ação, tem um evento e que espera a queda, algum problema, você vai comprar puts. Aqui sempre tem uma relação de risco-retorno, que o seguinte, a perda que você pode ter nessa compra de puts é igual ao seguro. Você pagou, você não usou, você perdeu aquele dinheiro, ponto final. Aqui é bem parecido com o seguro. Você pagou e é isso. Você leva o que você paga. Aqui tem um exemplo, né? Você tem uma ação a R$60, você compra uma put strike 58, ou seja, você está travando o preço no 58. De 60 para 58 você perde. De 58 para baixo, a put te protege. Então aqui vamos supor que você pagou R$1,20 nessa put. E então, a partir de 58, essa put vai começar a valorizar. O máximo que você vai perder aqui seria R$3,20, que é do 60 ao 58, mais o valor que você pagou. Porque assim, a put ela vai te proteger, né, a partir de 58, mas você pagou R$1,20, então tem que descontar esse preço aí também. Covered Call, lançamento coberto de call. Aqui tem 50 nomes para esse tipo de operação. Dividendo sintético. Essa é popularizou aqui no Brasil a ideia de dividendo sintético. A gente tem o Roxo, o pessoal do Barsi usando esse nome, mas acho que quem inventou esse nome foi o Luiz Fernando Roxo. É a venda coberta de call. Você tem suas ações e você vende calls com a intenção de remunerar, de você fazer renda. Isso é uma das operações mais iniciais que você faz. Eu comecei a minha jornada em opções com covered call e foi super interessante, porque eu peguei um ano onde basicamente a operação deu certo o ano inteiro e acho que talvez por isso eu gostei de trabalhar, de investir em opções. Como é que funciona, né? Você tem uma ação a R$30, você vende uma call a 32. O que significa isso? Aqui a gente está tomando o papel do vendedor. Então, a gente está garantindo para os outros que acima de 32 eu vou entregar essa ação a 32. Em contrapartida, eu estou ganhando dinheiro. Então, a pessoa me paga. E eu posso fazer isso todo mês. Então, vamos supor, vamos pegar Ambev que eu falei, não sai do lugar. Você vende lá. A gente tem um caso no escritório que os clientes têm uma quantidade enorme de Ambev. Eles são multimilionários em Ambev. E eles mantêm a ação até hoje. Eles nunca entregaram a ação porque a gente vende call, e a ação nunca chegou a gerar um estresse muito grande, a subir de maneira muito forte. Então a gente não precisou vender essas ações de modo algum. E a pessoa e o pessoal ganhou, é um casal, eles ganharam dinheiro esse tempo todo. Esses 3 anos que estão com a gente, eles chegaram para o nosso escritório lá no começo. E eles ganham dinheiro com a gente todo mês com esse dinheiro de venda coberta de call. É claro que vai ter vários momentos
principalmente em ações um pouco mais que oscilam mais, que você vai acabar vendendo as ações, mas você, no caso aqui, se você tem uma ação a 30, vendeu a 32, você teve um lucro ali, além dos prêmios que você ganha todos os meses vendendo essa opção. Então essa é uma operação comum que é interessante vocês depois tentarem entender um pouco melhor, porque no Brasil eu acredito que se a pessoa sabe de opção, 90% faz venda coberta, faz essa operação que eu acabei de mostrar para vocês. Então, talvez seja o principal tópico ali. Tem muito grupo de pessoal de opções que só vende opções. Seja essa venda coberta, seja essa outra aqui, mas o mais comum é venda coberta. Então, vocês sabendo de venda coberta, vocês conseguem conversar com muitas pessoas que lidam com opções hoje no mercado. Cash Secured Put, que é isso, né? Vender put. Então aqui a gente está como vendedor também. A gente está como vendedor também, só que agora da put. E o que acontece quando você vende uma put? Você está garantindo para outra pessoa que se a ação cair, você vai comprar dela a ação dela. Então você é o cara que você está vendendo seguro aqui. Aqui você é o vendedor de seguro. Quando que a gente vai fazer isso que faz mais sentido, né? Então vamos supor, tem Petrobras. E eu vou garantir para a pessoa, se Petrobras de 32 cair para 28, se Petrobras cair, eu te garanto pagar 28 nessa Petrobras. E o cara, beleza, aceito. Se a ação cair a 20, você vai ter que ficar com essa ação a 20 e você vai pagar 28 nessa ação. Então, putz, isso é horrível, né? Por que eu faria isso? Mas a gente pode pensar por outro lado. E se eu queria comprar a Petrobras? Petrobras hoje está 32. Por que eu vou lá e vou pagar 32 se eu posso vender uma put? Que eu recebo assim que eu vendo. Então, vendi uma put. Vamos pegar o exemplo que está aqui na tela. Ação a R$50. Eu vendo a put e ganho 1,20 que eu coloco no bolso. E se a ação cair, eu vou pagar 48. Porque eu combino com o cara que eu protejo ele a partir do 48. Então, em vez de eu vir no mercado e pagar 50, eu posso vender essa put, que eu já ponho no bolso em 20 agora, e se cair a ação, eu vou pagar 48, eu não vou pagar 50. Então é uma forma de você pagar mais barato numa ação que você quer, e além disso, receber por essa situação. Então é uma operação que, dependendo do tipo de investidor, aquele investidor de longo prazo, esse é um tipo de operação que o Warren Buffett fez. Ele fez, se não me engano, para comprar ações da Coca-Cola. Ele queria pagar mais barato na ação, não aceitava o preço, e ele foi vendendo puts, até chegar no ponto onde, de fato, a ação caiu, e ele comprou lá. Ele comprou de maneira escalonada, mas aí ele foi comprando as ações de Coca-Cola. Então, é uma operação muito bem vista, feita dessa forma pelo mercado, tá? Então, também é legal vocês entenderem fazer isso. Para vocês mesmo, poxa, eu tô fazendo uma carteira de ações, adoro o Banco Brasil, tô achando que tá barato, vamos supor, tô dando exemplo, não é necessariamente o que eu penso. Mas você pode vender put no preço atual, que você aceitaria pagar o preço de hoje, só que você vai receber um bom dinheiro, vai ganhar por mês ali. Eu não sei de cabeça hoje o Banco Brasil quando vai estar pagando, mas vai estar pagando o quê? 3%, 4% na linha do dinheiro, alguma coisa assim? Então, você vai ganhando isso por mês ou a cada 40 dias para comprar uma ação que você quer. Então é uma operação bem vantajosa, tanto para você fazer para você mesmo, quanto se você for trabalhar no mercado financeiro, você dominar isso aqui. Travas. Eu inventei de falar de travas aqui, porque normalmente é bem complicado, mas usando o sisteminha que a gente criou ficou fácil. Então vou tentar explicar. Travas, se eu for explicar o efeito dessa operação ou o propósito dela, é fácil, normalmente o difícil é operacional. Mas basicamente ela vai gerar o seguinte efeito. A trava você vai definir aonde você perde e onde você ganha. Você vai colocar 2 pontos no gráfico e a partir de um ponto você ganha, só que você tem um ganho máximo. Não dá para fazer 500 mil% com isso aqui, sei lá. Não dá para fazer essas coisas bizarras assim com travas. Mas por que ela é interessante? Aqui você vai usar 2 opções, você compra uma e vende outra. Vai gerar o seguinte efeito. A partir de um pequeno movimento, você já começa a ganhar dinheiro. E também, com um movimento relativamente pequeno, você chega no seu lucro máximo. E a partir daí, seu lucro não aumenta. Porém, é muito fácil de chegar nesse valor. Então aqui, basicamente, seguindo os slides, por que a gente usa isso? É a aposta direcional, você está ganhando com a direção do mercado. O alta ou queda também. A vantagem
tem esse ponto que você sabe quanto você pode ganhar e pode perder, é travado, tem os limites de ganho e perda. E esse é o ponto mais interessante, a eficiência. Você consegue ganhar dinheiro com movimentos pequenos. Então, às vezes, com 3% de alta em uma ação, você dobra seu dinheiro. Então, a trava, o benefício dela está aí. Pequenos movimentos te dão um retorno muito grande. Inclusive, é fácil você se perder na ganância nesse tipo de operação. Você faz isso 5 vezes, você acha que vai ficar bilionário em um ano. Você multiplica seu dinheiro várias vezes, só que quando dá errado você perde todo o valor investido. Então por isso que tem que ter um gerenciamento de risco, tem que ter um gerenciamento de posição, você tem que saber quanto do seu portfólio está colocando nesse tipo de coisa. Porque é algo com risco alto, mas é bem interessante. Um exemplo que está na tela aqui, uma trava de alta, onde você compra uma call no 30 e vende uma call no 33. E você vai ter um custo a operação, 90 centavos. Então, o máximo que você poderia perder nessa operação seriam 90 centavos, mas você pode ganhar R$ 2,10. E a ação precisaria subir de 30 para 33. E você ganha aqui, quanto dá isso aqui? 200, 300, sei lá, não vou fazer a conta de cabeça, mas você ganha muito mais do que você colocou. Aqui, tá já na tela, 297% seria seu lucro máximo. E o que é interessante? Esses dois quadradinhos ali, para você começar a ganhar dinheiro, a ação precisa subir 0,9. Não precisa subir nem 1% para você entrar na área de lucro. E se subir 5%, 5,7%, seu lucro é 297%. Então, são lucros grandes com pequenos movimentos. Então, é uma coisa bem atraente para se fazer. Mas, é claro, tem que ter todo um gerenciamento. E como que você monta essa operação? É basicamente uma compra e uma venda de call, que são essas opções que estão aqui embaixo. A gente tem esse sistema que a gente criou, ele vasculha o sistema para você e te traz já as opções prontas. Você não precisa ficar pensando qual opção você vai usar. Ela vai ter um vencimento normal, que nem as opções, e basicamente o jogo é esse. Se ficar abaixo de 31,65, nesse caso a ação estava 31,36, se ficar abaixo desse valor você perde dinheiro. Se chegar em 31,15, né, ficar bem abaixo ali em 31,15, você perde todo o dinheiro que você investiu. Acima desse valor você começa a ganhar, só que você começa a ganhar acima de 31,65 você começa a ganhar, só que você ganha acelerado. E no 33 você já está aí com 290% de lucro. Então essa é uma operação bem interessante, dá para fazer tanto apostando para cima quanto para baixo. Como que você opera opções? Você vai precisar de um sistema... Existe o jeito que os Incas faziam, né? Que é entrar no site da B3, pegar as opções, planilhar e... Meu Deus, eu nunca vi alguém fazer isso. Na verdade, sim. Enfim, dá para fazer dessa forma, fica muito difícil. A etapa tecnológica que foi evolução foi isso aqui. Primeiro veio o Profit. Eu e meus alunos ajudamos a ser do jeito que é. O desenvolvedor, quando começou o projeto de opções, ele gostava do nosso conteúdo, a gente começou a trocar e a gente orientou várias coisas que eles fizeram nesse sistema do Profit. Mesmo assim, eles copiaram um projeto de uma plataforma gringa que é da TX-Trade, que são as grades dessa forma. Então você olha isso aqui, se você abre o sistema, assusta, afasta, a pessoa olha e fala, não vou mexer com isso. Veio do BTG, aquele ali ficou pequeno, mas é basicamente igual do Profit, é o BTG3, esse aqui é o HB do BTG, ou da Necton, né? Tanto faz, é o mesmo sistema. Tem a parte de opções, é uma grade cheia de números e letras ali que se a pessoa está começando, afasta. Então, qual que foi a nossa solução, né? A gente tem um time de TI, a gente desenvolveu o OTM Dash, que aí uma das coisas que ele tem é esse sistema inteligente. Então, você escolhe de maneira muito simplificada as coisas. A gente escolhe o prazo dessa forma e escolhe o quanto a gente quer ganhar. E pronto, o sistema ele automaticamente vasculha dentro daquela grade, daquele monte de opções, qual a melhor para você fazer. Então, isso é uma das soluções que a gente criou em tecnologia. Só para dar um exemplo para vocês no que a gente está trabalhando hoje. A gente já tem um time de TI, a gente fica no escritório junto com assessoria e a gente fica desenvolvendo soluções para esse mercado que, como vocês viram, parece um pouco complicado.
mas depois da primeira etapa facilita, mas mesmo assim tem algumas coisas que demoram, que gasta tempo de fazer. Então você tendo uma ferramenta melhor, facilita muito a sua vida. Impacto na carreira. Beleza, Jimmy, vi isso, vi que dá para ganhar muito dinheiro, que é meio maluco, que é meio dramático e pode servir para minha carteira de investimentos, mas isso me ajuda em quê no meu trabalho? Isso ajuda eu a ganhar dinheiro, salário? Eu não sei a idade de vocês, mas quando eu era mais novo, eu sempre fui muito encanado com dinheiro, né? Sempre fui bastante ambicioso e por isso aprendi opções, mas ao mesmo tempo eu procurei empreender, desde novo empreendi, procurei trabalho em diversas formas diferentes, aqueles que fossem os melhores, que dessem o melhor retorno. E o que é interessante? É interessante ver como que opções mexem na vida de vocês em termos de carreira, tanto que minha carreira se transformou em relação a isso, né? Eu vim para esse lado, era alguma coisa, era um hobby e virou minha carreira. Hoje, todos os projetos que a gente tem várias pessoas trabalhando com a gente, e é tudo relacionado a opções. Então, o primeiro ponto que pode fazer diferença na sua vida é o retorno pessoal. Todo investimento funciona em 3 pilares. Aporte, quanto você consegue tirar e guardar, por isso que ter um bom emprego ou ter uma empresa que te dá um bom retorno, que te dá um valor mensal ali legal, faz diferença. Tempo. Então, quanto antes você começar, melhor, porque os investimentos funcionam em juros compostos. Então, eles acumulam e se multiplicam de forma exponencial. Quanto maior o tempo, maior a diferença. E tem a taxa que vai definir essa multiplicação. Onde que entra opções? Opções te ajudam na taxa. Quando você tem, por exemplo, uma renda fixa rendendo 15% e você usa ela como garantia e adiciona 5% que seja no seu retorno, então em vez de 15% você vai para 20%, se você faz uma simulação de 10 anos, 20 anos, o retorno é gigante, a diferença de um para outro no valor final é gigantesco. É a diferença de você, às vezes, viver com 15 mil reais por mês e viver com 100, tá? Então, você adicionar taxa nos seus investimentos muda a sua vida completamente no médio e no longo prazo. Em 10 anos, investindo com uma taxa boa, graças a opções, muda a sua vida. Outras coisas, empregabilidade, né? Onde que a gente usa opção? Você falou que na corretora tem poucas pessoas? Sim, mas são pessoas muito bem pagas. Toda mesa de renda variável, em qualquer corretora, tem gente que entende de opções, ou deveria, né? Porque eles montam operações e estruturas com opções para vender para os clientes, para fazer uma série de coisas diferentes. Tá? Tem várias funções as operações aqui. Dá para fazer, inclusive, renda fixa combinando opções. Você compra e vende algumas opções e o seu retorno é de renda fixa, você não tem risco zero, e tanto que a Receita te tributa como renda fixa também. Então, opções é uma caixa de ferramenta muito flexível que tem muitas coisas diferentes dentro desse universo. O que eu mostrei para vocês aqui é um cheiro do que dá para fazer, coisas que a gente pode fazer, mas se aprofundem, porque em mesas de renda variável a gente tem isso, market makers, né, que são players sofisticados na bolsa de valores, eles trabalham junto com corretoras também, é uma profissão, caso vocês não sabem, é uma profissão e também é muito bem paga, tá? A gente tem dentro de instituições financeiras, a gente tem market makers independentes e eles usam opções para tudo, porque eles precisam controlar e gerenciar risco. A melhor forma de você gerenciar risco é com opções. Porque é o seguinte, opção não é só para coisas agressivas, você pode reduzir o risco da sua carteira também, como eu mostrei com proteções, ou até a venda coberta ali, o covered call, ele reduz a volatilidade do seu portfólio, muitas vezes mantendo ou às vezes aumentando o seu retorno, depende de como você faz as operações. Fundos de investimento, vários fundos utilizam opções no seu dia a dia para montar posições estratégicas. Diferencial, pouca concorrência. Se você sabe de opção, você tem um diferencial muito grande. Existem poucos profissionais que entendem de opções. O nosso escritório, basicamente, a gente forma as pessoas que estão lá dentro. É difícil você... a gente não procura quem sabe de opção, porque não tem. Para você ter uma ideia. E não é só a gente que contrata, né? A gente tem um time e a gente sempre está contratando para funções diferentes, mas, como eu mostrei, o BTG precisa de pessoas de opções. Seja sentado na mesa lá de renda variável, seja para ajudar a montar o sistema, porque eles têm um sistema de opções.
seja para atender cliente, seja para... Existem diversas funções que acabam usando opções e geralmente são alguns cabeças que vão fazer isso, porque não existe gente qualificada. É muito difícil a gente ter pessoas qualificadas disponíveis no mercado para contratar. E certificação. Se você quiser trabalhar no mercado financeiro, você vai ter que fazer um CEA, um Ancor, um CNPI, um CGA. Praticamente todas essas certificações exigem opções. Você ter conhecimento de opções. Então, só não vai ter, acho que as mais simples, como CPA 10 e 20. A partir... Eu não sei se a 20... tem, mas enfim, a partir daí, se você quiser ganhar dinheiro mesmo, vão ser outras certificações e vão exigir opções. No nosso escritório, a gente, a parte de assessoria, a gente só exige o Ancor. O Ancor também exige conhecimento de opções, mas, como eu falei, lá a pessoa aprende lá dentro, né? Então, deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui para passar impacto de carreira. Não. Então é isso, basicamente essa apresentação dá uma ideia para vocês do que são as opções, como que a gente usa isso e que como saber disso pode mudar a sua vida profissional. Como eu falei, eu não tenho formação em opções, só que as pessoas me enxergaram como alguém que tinha um grande conhecimento e falaram, não importa, você vai vir, você vai ser importante. Eu vim para São Paulo em 2021 e eu sentava na mesa com os diretores da corretora. Então, assim, é isso. Eu vim do interior, eu era uma pessoa que trabalha em banco de varejo, que não tem nenhum glamour, não tem nada nesse sentido. A corretora me contratou, me colocou como influenciador para gravar um vídeo por semana, e quando eu ia lá almoçar, você vai almoçar do lado do CEO com os diretores. Então, esse é o diferencial. As pessoas vão te dar muito valor por saber disso. É claro que você tem que encaixar nos lugares certos, né? A ideia do copo da água, né? Numa padaria na esquina vai ser barato, no aeroporto é caro. É basicamente isso. Eu, no interior, as pessoas não iriam me contratar por causa de opções, mas na Faria Lima as pessoas te contratam e te dão muito valor. A frase que eu sigo na vida, talvez eu pensei nessa frase depois de ter feito o que eu fiz, mas a maioria das pessoas evita o que é complexo, mas é justamente nessas áreas mais desafiadoras que estão as maiores oportunidades. Se você não tem concorrência e as pessoas fogem disso. Então é onde tem o maior dinheiro, a menor concorrência, a maior oportunidade, tá? Então, seja opções, seja em qualquer outra área que você for atuar, acho que é útil. E depois disso, pega o que é difícil, que as pessoas não querem mexer. Você vai ser o cara diferenciado e que você vai poder definir o quanto você ganha. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Eu sou tua aluna, eu conheci o teu curso por causa do meu pai, que investe em opções há um tempo, e ele me deu esse conhecimento, eu sou tua aluna. Porém, eu tenho duas perguntas bem rapidinhas. A primeira, fiquei perdida, claro, eu fiz o curso, mas ainda com muitas dúvidas. A assessoria, ela pode ser usada isso? Eu posso entrar em contato com a assessoria e mesmo eu não tendo um grande conhecimento, eles conseguem me dar, tipo assim, o guia ou eles vão me dar um direcionamento para como eu fazer? Certo. Assessoria não é educacional, de fato, né? A gente tem um suporte no curso, você pode deixar qualquer dúvida lá, a gente tem uma equipe para responder. Porém, tem a comunidade também com outras pessoas lá participando que podem te ajudar, talvez nessa parte mais educacional. Porém, dentro da assessoria, a gente tem dois modos de trabalho. A gente tem o modo convencional. Se você tiver qualquer dúvida normal, você pode perguntar, eles vão saber te responder. Todos os detalhes técnicos, todas as questões de operações, eles vão conseguir te ajudar. Mas eles não vão ficar te ensinando. A menos que a gente tenha um serviço lá, que é o serviço premium, que a gente tem lá, a gente tem um grupo a partir de um certo valor de patrimônio, os assessores ficam tomando conta quase como uma babá dos clientes. Aí é um tempo muito maior que ele vai dedicar a você, que ele vai te orientar. Muitas vezes ele vai poder fazer... ele vai conduzir, se você quiser, ele até conduz sua carteira. E aí você só vai aprovando as estratégias, esse tipo de coisa. Então a gente tem esses dois meios de trabalho. Mas qualquer dúvida normal, esporádica que você tiver, você pode deixar na assessoria, eles vão te responder e vão saber te ajudar, tá? Então, mas assim, se for alguma coisa mais massiva e você quiser, usa os meios do curso.
a equipe lá, tecnicamente, é muito boa. Tá comigo já há muitos anos, então eles já responderam todos os tipos de perguntas do mundo. Então, detalhe, eles vão saber te responder, tá? Se for necessário. Obrigada, que coisa. Não, é exatamente isso. Eu queria assessoria para entregar o meu engenheiro e, assim, realmente ele administrar. Depois eu tenho outra pergunta. Eu sou do direito, eu faço direito e eu tenho muito interesse nessa área, porque eu entendo que, enfim, tu também é formado, que eu acho que é muito bom a gente ter essa renda. O que tu indicaria? E isso pode ser meio polêmico, mas eu sei que o dia a dia do financeiro, da administração, de economia, muitas vezes não é ensinado na faculdade. O que tu acha? Que vale a pena, por exemplo, se eu tenho interesse nessa área, fazer uma coisa mais formal de universidade? Ou tu acha que a vida e o que a internet, os livros podem me ensinar? Tá, só para eu te responder melhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você queria entender o dia a dia prático para você investir para você mesma? Ou para você usar na sua profissão como advogada? Entender, porque eu penso em fazer talvez uma pós, tudo para entender o sentido. Tu acha que a universidade hoje em dia ela forma ou tu acha que os conhecimentos de livros? A faculdade não forma, tá? Eu vejo porque eu tenho colegas que vieram da educação formal que tentam ensinar opções e é muito longe da prática, tá? Então, por exemplo, para parte das pessoas é inútil. Assim, eu olho e me incomoda até, né? Eu sou muito crítico a isso. Então, a educação formal é muito boa para você ter um diploma na parede. É um processo onde você, a menos que tenha eventos como esse, que é bem legal, você coloca as pessoas em contato com o mercado. O mercado é a vida real. A educação acadêmica, ela é uma Disney. É um modelo próprio, uma dinâmica própria para você ser bem sucedido nisso. Mas não tem conexão direta com o mercado na maioria das vezes. Então, não acho que vai te ajudar. O que acontece? Educação formal, na verdade nem isso. Eu acho que você teria que ser autodidata também, mas para você ser uma advogada que trabalhe com isso, você teria que ter uma base boa em livros, uma parte técnica muito boa, só que você vai aprender isso sozinha. Não, é difícil você ter alguém para te ensinar esse tipo de coisa. Você está perto de quem ensina. Hoje a gente não tem, até a gente vai ter uma outra versão do curso que eu vou trazer algumas coisas mais avançadas, mas eu sei que tem muita coisa que eu simplesmente não abordo, porque ficaria muito difícil para a grande maioria das pessoas. Seria algo só para quem vai realmente trabalhar, uma parte mais técnica. Então, e como eu adquiri isso? Lendo o livro e operando na prática e vivendo isso na prática. Então, para mim é a melhor forma de aprender, porque muitas vezes na academia você vai ler livros, vai ter contato com professores, e às vezes nenhum dos dois tem o conhecimento que você precisa, tá? Pode ter alguma exceção, alguma coisa nesse sentido, mas de modo geral você vai ter que se virar. Obrigada. Por nada. Uma pergunta aí no fundo. Boa tarde, agradeço. Eu sou da Finance, agradeço pela sua presença aqui, uma palestra muito legal. Eu tenho uma dúvida que é mais particular mesmo. Eu gosto muito do mercado financeiro e desde mais novo eu gosto da área do day trade, da área de broker, essa parte assim. E eu queria que você me desse uma dica, não só para todos. A gente quer começar nessa área, com exceção de cursos, como você mesmo fala que tem um curso também, uma parte também. Qual é a sua dica para quem quer começar? Por onde estudar? Legal. Para você usar na vida, como eu trabalho com isso, a minha cabeça, toda pergunta gera 10 caminhos diferentes. Mas vamos lá. Para você começar e ser bem sucedido como investidor ou trader, você precisa aprender o básico, primeiro passo. E você vai ter bastante conteúdo gratuito na internet, YouTube. Eu não falei isso, né? Mas eu tenho um canal no YouTube, tem 200 mil e alguma coisa inscritos. Então, assim, você pode aprender via YouTube e via livros. Livros vão te ajudar com a parte mais teórica e você precisa colocar na prática. São os 3 pontos mega baixo custo para você aprender. Agora, eu quero ser um investidor de muito sucesso, eu comecei a fazer, mas eu não estou tendo resultado e não vou fazer um curso. Quero ainda uma alternativa de baixo custo. Leia papers, leia estudos, backtests de como funciona cada uma das estratégias para você ver se de fato dá retorno.
Porque cada um defende uma estratégia, mas boa parte delas já foram testadas e a gente tem dados públicos e na maioria das vezes de graça na internet. Então é legal você ver, por exemplo, um tipo de operação mega simples, não de operação, de análise muito simples e que na maioria dos estudos em mercados completamente diferentes dão resultado, é uma coisa que de certa forma generaliza, é seguir tendências no gráfico. Tem gente que critica gráfico? Tem muitos estudos que mostram que estatisticamente você ganha mais dinheiro seguindo tendência. Independente de quem critica não leu. Mas tanto análise fundamentalista quanto análise técnica costuma dar um retorno. Então, como você usa essas coisas? Então aqui eu não estou falando nem de operações, igual opções são ferramentas, existem ativos e classes de ativos diferentes, existem ações, dá para você fazer trade em renda fixa, tradear marcação no mercado, dá para fazer day trade, existem várias formas de você operar e existem várias ferramentas, mas você quer um retorno, você quer ganhar dinheiro, dá uma estudada nas estratégias e dá uma lida em várias estratégias diferentes, começa a anotar aquelas que dão de fato nos backtests e nos estudos, quais dão os maiores retornos, e depois você tenta aplicar, ver se encaixa na forma como você pensa, na forma que você costuma operar. Já te adianto que day trade é um meio muito difícil, tá? Quanto menor o prazo no mercado, mais soma zero, rouba monte, passa a ser. Quando você pega médio e longo prazo, o mercado vai colocando dinheiro no jogo de investimento, né? A empresa trabalha, ela gera valor, ela vale mais, ela distribui dividendos, enfim. Vai entrando valor no sistema e fica fácil de você ganhar dinheiro. Quanto menor o prazo, menos valor entrou, então mais rouba-monte é. Então day trade é um mercado onde quem ganha dinheiro de verdade são os mais sofisticados, geralmente todos institucionais. A gente pega as corretoras, por exemplo, elas não deixam nem sua ordem. Ela pega a estatística de acerto sua, se ela vê que você não acerta muito, ela começa a ser sua contraparte, né? É o famoso RLP. Ela não deixa nem sua ordem chegar no mercado e fala tipo assim, nossa, esse cara, ele vai perder, então perde para mim. Então assim, você tá disputando com muito player muito sofisticado. Então eu diria para você mudar um pouco o time frame, né? O tempo, sair um pouco do day trade, buscar coisas com prazos maiores. Por quê? Porque eu vou criticar por ideologia, por crenças? Não, porque de fato é mais difícil. Quanto maior o prazo você adiciona na forma que você investe ou opera, maior a chance de sucesso. É estatístico, tá? Então isso é uma dica que eu já posso te dar. Obrigado. Você falou dessa taxa de acerto, no mercado financeiro, e eu queria perguntar, tem alguma forma de a gente usar inteligência artificial hoje para melhorar uma taxa de acerto ou para fazer estudos, como você falou, fazer anotação, trazer um ponto diferente, para realmente me agregar no meu estudo? Eu que estou começando no mercado financeiro, as pessoas aqui estamos, né? Uma faculdade estudando. Então a IA consegue agregar nesse ponto? Dá para usar IA em muita coisa hoje em dia. O uso de IA começou lá atrás, tá? A maior parte das operações da Bolsa no mundo é já automatizado, já desde 2018, e usavam modelos simples de IA. Machine Learning, enfim. Então, assim, a IA já está sendo usada de diversas formas há muito tempo no mercado financeiro, já é meio que o padrão, principalmente essas tecnologias mais antigas, né? O que hoje as pessoas chamam de IA são as LLM, né? Large Language Model, modelos de linguagem. Ele aprendeu com um monte de texto e tenta prever o futuro, os próximos textos que forem escritos, né? Eles chamam de tokens. Mas vamos lá, usando essas novas IAs dá para fazer algumas coisas muito legais. Se você for fazer uma análise fundamentalista, que pode ser algo complicado, o que dá para fazer? Você vai no site da empresa, baixa os documentos da empresa, existe o formulário de referência, o que é isso? Ele explica a história inteira da empresa e qual que é a situação dela até chegar naquele ano. Então tem muita informação, tem formulário de referência com 500 páginas. Só que você vai ler 500 páginas, difícil. Você também tem o resultado trimestral, o ITR, que pode ter também 200 páginas, dependendo da empresa. Você vai ler tudo isso, vai falar, pô, é impossível, não tem tempo. Dá para você pegar esses dois documentos, que são enormes, dá para você usar uma ferramenta chamada Google Notebook LM, do Google, que ele consegue lidar bem com documentos grandes e você pode conversar com o documento. Então você põe esses documentos lá no notebook, lá, LM do Google, que é uma ferramenta gratuita, você coloca lá e pergunta, pô, qual é a história da empresa? Como essa empresa foi nesse último trimestre? O que a administração pensa sobre isso? Porque nesses documentos normalmente tem um comentário da administração. Qual a previsão da administração para o fim do ano?
Então são informações super úteis que normalmente o investidor médio não tem. E isso é usando, você vai usar esse Notebook LM, que é usando a IA do Google, para extrair essas informações de jeito simples. Em vez de você ler 600 páginas, você lê só aquilo que você quer saber. Você pergunta o que você quer saber e você já tem. Essa é uma forma. IA hoje já faz uma análise técnica melhor que a maior parte dos analistas. Se você jogar um print e pergunta, analisa aí, ela vai te dar um feedback melhor do que boa parte dos analistas técnicos, tá? Existe estudo também, já de uns 2, 3 anos atrás, o pessoal pegou e entregou simplesmente o lucro da empresa por 20 anos e pediu para ela prever os próximos 3, 4 anos. Mas é claro que foram fornecidos... Outro ponto, não deram o nome das ações nem nada, só o lucro, só números. E aí, por exemplo, forneceu até um certo ano e ele tinha já a resposta do que daria certo e daria errado. E testaram com analistas profissionais. A IA bateu os analistas. O grau de acerto da IA do futuro do lucro daquelas empresas foi... o grau de acerto foi maior do que dos analistas profissionais. Então, essa previsão de lucro, que seria talvez responsabilidade no analista fundamentalista, que é algo que... Pessoal, só para vocês entenderem, o preço da ação segue o lucro, tá? Então, por isso que é importante prever bem o lucro. Se você prever bem, você consegue comprar aquilo que vai valorizar. Então, isso já é uma forma de usar, prever o lucro da empresa com IA. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso que eu te falei dos documentos da empresa que são massivos, joga no Notebook LM. E dá para fazer também esses modelos, essas IAs que tentam ler padrões para você operar o mercado. Aí isso é um pouco mais sofisticado, né? Mas o restante é só usar ferramentas. Então, análise técnica, jogar dados e pedir previsão, ela já consegue ter um grau de acerto legal. Tem muita coisa, sabe? Eu tô tentando pensar alguma outra coisa interessante que seja fácil de usar aqui, mas... por exemplo, até operações com opções. Eu pedi para gravar um vídeo, eu brinquei disso, pedi para ela ler o gráfico e me sugerir uma operação, qual fazer e qual direção que o negócio ia. Ela me sugeriu e estava certo. Eu acompanhei o resultado e ela teria ganho dinheiro. Tá? Então, assim, a IA hoje, ela tem para o mercado financeiro, ela já é melhor que a maioria das pessoas. Então, você pode usá-la como muleta para tudo. Tá? Funciona bem. Só toma cuidado quando ela, para opções, quando ela vai para algo muito específico, ela te dá um código de opção, às vezes ela erra, porque ela não tem essa base de dados. Você teria que fornecer, e as pessoas não têm, você tem que pagar por isso. Igual lá no escritório a gente tem, porque a gente compra. Mas uma IA qualquer, no computador, não vai conseguir acessar os dados das opções de maneira fácil, então ela geralmente alucina nesse ponto. Mas falar... Você deu o gráfico e ela sugeriu uma operação, ela consegue bem, ela consegue ir razoável. Tá? Eu pergunto mais porque a gente produz relatório na Liga, a gente às vezes para produzir um relatório, produzir um gráfico, e pegar a informação da FRE e querer colocar nesse relatório é muito difícil. Às vezes precisa ter essa noção de business, precisa entender um pouquinho mais da empresa a fundo, ler relatório de outros bancos, BTG, enfim. E para jogar isso no relatório, a gente acaba usando bastante IA. Então, legal. Dá para fazer isso. Pegar o Google lá, LM, ele aceita uma quantidade enorme de informações, dá para você jogar tudo da empresa e ir pedindo. E o legal é que ele vai dando as fontes. Então, se você precisa citar, você pode chegar lá, clicar, vai abrir a fonte no lugar exato que tem aquela informação e você cita, entendeu? Dá para fazer um TCC desse jeito. Não, eu só queria puxar um gancho da outra pergunta sobre se tem indicação de algum livro, de algum autor sobre investimento. Específico de opções, tem um muito fácil de ler. Eu fiz ele se tornar um best-seller no Brasil. É o livro mais vendido de opção, porque eu sempre recomendava ele. Fique Rico Operando Opções. É de um gringo que operava opções de commodity. Só que ele explica fácil. É fácil a leitura, é gostosa, é um pouco quase narrativo. Agora, você quer ser uma pessoa mais técnica, existe um livro de cabeceira do pessoal que trabalha em corretora, que é o John Serru, o autor é Opções, Futuros e Outros Derivativos. Aí é um livro que começa legal e fica bem massivo, vai longe na parte técnica. Então, assim, quem quer ir a fundo, esse é a bíblia da coisa. Tá? Acho que são esses 2 livros que são razoáveis, legais de ler. Agora, investimentos em geral... Aí abre muito leque, isso seriam opções. Agora, investimentos em geral, tem muita coisa, só cada um segue uma linha, é difícil.
É que assim, cada um segue uma verdade absoluta. Mas, por exemplo, tem eu não sei qual que é o nome em português, uma caminhada aleatória, como é? Random Walk Down in Wall Street. Traz um monte de estudo mostrando a aleatoriedade do mercado e como se posicionar e como montar carteiras. Existe, deixa eu ver, algum que seja... livros gerais de investimento faz bastante tempo que eu não leio, mas se você quiser, eu tenho uma biblioteca enorme de livros de investimentos. Eu posso te passar os que eu gosto, eu posso passar para vocês como é que fala? Bibliografia de livros. Tem coisas legais sim, tá? E aí cada um tem um perfil. Eu posso trazer o nome dos livros e escrever o que cada um aborda mais. Aí vocês veem o que encaixa melhor para vocês, tá? Então, deixa porque eu tenho uma dúvida em relação à questão de automação, né? Porque é praticamente inevitável que a gente fale de IA, a gente fale de métodos mais pesados, porque é uma área que demanda realmente muitos dados. E eu penso, como estudante de economia mesmo, como que a gente consegue trazer isso mais para a nossa área, como a gente consegue usar nossas habilidades que nós já temos no mercado que ele tem muito envolvimento com ciência da computação, o pessoal de estatística, então como que a gente consegue aproveitar essa questão mais analítica de um economista que normalmente carrega no currículo com a questão mais estatística realmente da operação. O mercado financeiro, principalmente renda variável, é pura estatística. Então, assim, quem gosta disso pode se dar muito bem. O ponto é que a gente vai conectar com várias áreas aqui, né? Então, por exemplo, se você for lidar com independente de onde você trabalha, você tendo uma metodologia para ter um retorno maior é bom. Então, você poderia trabalhar testes, backtests, ver estratégias que generalizam. A gente tem um projeto lá interessante de backtest que a gente faz o seguinte: a gente pega critérios e roda todos os dias em todas as ações num prazo longo e fica vendo se aquele conjunto de parâmetros teria ganho ou perdido dinheiro, assim. E aí a gente está numa fase de desenvolvimento onde a gente faz isso, e aí o próximo passo é fazer uma IA para ela ficar rodando diversos parâmetros, para a gente achar a combinação de parâmetros que tem maior probabilidade de dar um ótimo retorno e ao mesmo tempo generalizar, que funciona na maior parte dos ativos, porque existem estratégias que funcionam super bem num ativo, porque ele tem um conjunto de comportamentos, e tem estratégias que não. É impressionante como as coisas têm uma dificuldade de generalizar. Estratégias... Existe esse desafio. Então, assim... o que exatamente você... Porque, assim... Você vai usar isso em tudo. O investimento é pura estatística. O trade, a renda variável é pura estatística. E a gente vai trabalhar o tempo todo de procurar as melhores probabilidades. O jogo é esse. Então, você vai ter facilidade de trabalhar com isso. Mas aí, o que fazer vai depender do seu trabalho. Vai ser onde você vai ter encaixado para ver como você vai agregar valor nisso. Mas é muito natural você vai ter facilidade de permear ali, de estar nesse meio, porque... A realidade é essa. A realidade é que a gente tem probabilidades e a gente trabalha buscando expor o risco, expor os valores nas melhores probabilidades. Tem retornos possivelmente assimétricos e que os ganhos e as perdas sejam controladas. O trabalho é esse. Então, assim, acho assim que é pura estatística, a pessoa que tem esse perfil, ela vai se dar bem nessa área. E aí o que fazer vai depender, igual eu vivo isso, então na minha cabeça sempre tem vários projetos, o que fazer para melhorar. Aí, por exemplo, se perguntar o que fazer para tal situação, eu vou saber te responder melhor. Mas de modo geral, esse profissional, ele basicamente foi feito para isso. Se você falou, a pessoa que trabalha, tem essa questão analítica e estatística, é o nosso trabalho, tá? É claro, existe o trabalho mais comercial, existe o trabalho de liderança, existe o trabalho do RH, do jurídico, existe o trabalho do desenvolvedor. Aí o desenvolvedor ele vai ter que ser bem analítico, porque... o desenvolvedor precisa saber do mercado. Você não pode pegar o cara do mercado para passar para ele, que não funciona. Então você precisa de um desenvolvedor que saiba de mercado. Então, e mesmo assim, o líder e o comercial também precisa saber de mercado.
Então é isso, você vai se dar super bem, mas você tem que ver em cara, você vai encaixar e o que é legal, intersecção de conhecimentos. O profissional mais tem valor, ele não sabe só de uma coisa, ele consegue ter vários conhecimentos agregados, tem soft skill, ele tem conhecimento de tecnologia, ele tem conhecimento de estatística, enfim. Legal, respondido. Alguém tem mais uma dúvida? Então, sem mais dúvidas, eu só vou dar um aviso para quem entrou talvez um pouquinho depois da palestra, para a gente verificar ali na porta se você já passou o seu RA, para a gente poder passar para uma 15 depois na lista de presença. E um segundo aviso também é que a gente tem também mais uma palestra hoje à tarde. E é isso. A gente vai tirar uma foto aqui na frente com o palestrante, com a gente guardar